Um monstro de aço avança como se deslizasse sobre uma pista perfeitamente polida. Pesa mais que um arranha-céu inteiro, transporta milhares de toneladas e, mesmo assim, parece se mover sem esforço. Mas se você chegar perto da água, vai notar algo que quase sempre passa despercebido. A parte inferior do casco é vermelha. E isso não é casual. Não importa se é um cargueiro gigante, um navio militar ou um cruzeiro cheio de passageiros. Todos carregam essa faixa vermelha exatamente onde o casco encontra o mar. Aqui está a parte surpreendente. Essa cor nasceu há séculos quando os cascos eram de madeira e a navegação dependia do vento. Então, por que continuamos usando a mesma cor em pleno século XXI? Hoje vou mostrar um segredo escondido abaixo da linha de flutuação. Um inimigo invisível que ataca dia e noite, e o verdadeiro motivo pelo qual esse vermelho nunca desapareceu. Agora vem o dado absurdo que explica tudo. Um navio moderno pode gastar mais de 100 toneladas de combustível em um único dia. É um consumo brutal. Pequenas variações no casco geram diferenças gigantescas em velocidade e gasto. E se a superfície do casco está suja ou danificada, o consumo dispara. Por isso, a parte submersa é o ponto mais importante de toda a engenharia naval, e por isso é vermelha. Mas para entender isso, precisamos voltar no tempo. Quando os cascos eram de madeira e as travessias duravam meses, os navios enfrentavam um inimigo que crescia sob seus pés. Milhares de organismos marinhos se agarravam ao casco sem descanso. Eram cracas, algas, moluscos e pequenos crustáceos que formavam uma camada grossa capaz de transformar um navio rápido em um navio desesperadamente lento. Era como se o barco carregasse uma âncora invisível. Quanto mais esses organismos se acumulavam, mais a embarcação se tornava lenta e mais energia era necessária para manter o rumo. E naquela época não havia motores, havia vento. Se o seu navio perdesse velocidade, podia ficar preso em tempestades ou ficar sem provisões no meio do oceano. Aqui aparece o primeiro grande truque dos marinheiros. Eles descobriram que uma mistura de piche, óleos e óxidos de cobre impedia que esses organismos grudassem na madeira. Essa mistura cobria o casco e deixava um tom avermelhado que se tornou inconfundível. A cor vermelha não era decoração, era sobrevivência. Um casco limpo era um navio rápido, e um navio rápido era um navio que voltava para casa. Com o tempo, algumas marinhas passaram a revestir seus cascos com lâminas de cobre puro. A Royal Navy britânica levou essa técnica ao extremo. O cobre oxidava e ficava avermelhado, mas o importante era que mantinha os cascos limpos por muitos meses. Esse detalhe mudou guerras inteiras. Numa época em que dominar os mares significava dominar o comércio mundial, o cobre vermelho era uma vantagem militar. Os navios britânicos podiam navegar mais rápido e por mais tempo sem entrar em manutenção. Cada dia extra no mar era uma vantagem estratégica enorme. Agora vem o giro que muda tudo. O século XIX trouxe o vapor. Os cascos deixaram de ser de madeira e passaram a ser de aço. Os navios cresceram, ficaram mais pesados, ficaram mais rápidos. O comércio global explodiu. E ainda assim o inimigo invisível continuava sendo o mesmo: o atrito da água. Por mais modernos que fossem os motores, a água sempre oferecia resistência. E cada organismo grudado ao casco aumentava essa resistência como se adicionasse um peso extra. Aqui vai um exemplo impressionante. Se uma camada de cracas da espessura de uma laranja cobre todo o casco, o consumo de combustível pode subir como se o navio estivesse carregando um caminhão inteiro preso debaixo d'água. Essa é a brutalidade do atrito da água. Por isso, cada milímetro conta. Os engenheiros começaram a buscar soluções mais avançadas. Descobriram que certos compostos chamados biocidas
podiam repelir organismos marinhos por longos períodos. Esses compostos criavam uma película química na tinta que mantinha o casco limpo por mais tempo. O resultado era mais velocidade com menos gasto. E como esses compostos geralmente se misturavam com pigmentos avermelhados ou de tom cobre, a cor acabou ficando. Mas a engenharia naval não parou aí. Aqui vem algo que quase ninguém sabe. Surgiram tintas de silicone capazes de criar superfícies tão lisas que a vida marinha simplesmente não conseguia aderir. Também foram desenvolvidas tintas inspiradas na pele dos golfinhos. Os golfinhos têm uma pele especial que reduz drasticamente o atrito com a água, e os engenheiros tentaram reproduzir esse efeito. Hoje existem até revestimentos hidrofóbicos que repelem a água e fazem o navio se mover como se fosse mais leve. E mesmo assim, o vermelho continua ali. Continua porque funciona. Continua porque permite ver danos com facilidade. Continua porque é a cor mais prática debaixo d'água. Continua porque os inspetores de manutenção estão acostumados a avaliar o casco com esse tom. Continua porque os estaleiros do mundo inteiro padronizaram processos baseados nesse pigmento. Mas aqui vai uma parte que quase ninguém conhece. A indústria naval está em uma corrida constante para reduzir consumo e emissões. Cada ponto percentual economizado em atrito significa milhões de dólares por ano. Por isso existem navios experimentais que testam revestimentos transparentes, verdes ou até azulados, mas quase nenhum supera o vermelho no desempenho prático. A visibilidade do vermelho e sua compatibilidade com revestimentos avançados fazem com que ele continue sendo o favorito. Agora vamos ao que está acontecendo hoje nos portos mais avançados. Existem robôs subaquáticos que limpam cascos sem tirar o navio da água. São máquinas autônomas que se prendem ao casco, percorrem toda a superfície e removem incrustações com escovas suaves ou jatos precisos. Essa limpeza pode reduzir o consumo entre 2% e 8%. Parece pouco, mas para um mega cargueiro é a diferença entre perder dinheiro ou lucrar. Em alguns portos também estão sendo testados drones submarinos com câmeras de alta definição que analisam a pintura milímetro por milímetro. Esses drones detectam áreas onde a tinta começou a falhar e permitem reparos antes que o dano se espalhe. Isso está mudando a indústria naval e, ainda assim, a maioria desses dispositivos é calibrada para detectar falhas especificamente sobre tinta vermelha. Agora vem algo interessante. O vermelho também funciona como um indicador psicológico. Os capitães estão acostumados a ver um casco limpo com esse tom. Se o vermelho parece opaco ou irregular, é interpretado como problema. Se está uniforme, é interpretado como eficiência. Isso cria um padrão mental que sobreviveu por séculos. E ainda existe uma razão mais profunda pela qual o vermelho nunca desapareceu. A água absorve algumas cores mais rápido do que outras. O vermelho, embora escureça em profundidade, mantém um contraste forte perto da superfície. Isso permite ver a linha de flutuação com clareza. Saber exatamente onde está essa linha é crucial para evitar sobrecargas e para inspeções rápidas no porto. Se o casco fosse azul ou verde, se camuflaria no mar. O vermelho simplesmente funciona melhor. Agora pense nisso. Os maiores navios do mundo movem 90% do comércio global. São os gigantes da nossa economia moderna. Cada container cheio de comida, eletrônicos ou máquinas viaja em um navio cuja eficiência depende do estado dessa faixa vermelha sob a água. O que parece apenas um detalhe estético é, na verdade, uma das peças mais importantes da engenharia naval atual. Agora vem outra parte fascinante. Existem testes para substituir a tinta vermelha
por revestimentos autolimpantes feitos com polímeros especiais. Quando esses polímeros entram em contato com a água, ficam tão lisos que a vida marinha não consegue se fixar. Esses revestimentos são transparentes ou levemente azulados, mas têm um problema sério. São mais caros e exigem condições muito específicas para serem aplicados. Até que esses problemas sejam resolvidos, o vermelho continuará sendo o rei. Mas a razão mais profunda está no equilíbrio entre tradição e eficiência. A tradição mantém cores e métodos que funcionam há séculos. A eficiência exige inovação e novas soluções. O vermelho é um dos poucos elementos que sobreviveu a essa transição, porque pertence aos dois mundos. Nasceu como solução prática e permaneceu como padrão técnico. Quando você vê um navio se afastando no horizonte, você vê uma massa enorme de aço se movendo como se fosse leve. Mas o que você não vê é a luta constante que acontece debaixo d'água. O casco enfrenta o peso do oceano, o atrito, a vida marinha e o desgaste do tempo. E essa faixa vermelha que desaparece na profundidade é a primeira linha de defesa. É o elemento que protege o navio e o mantém eficiente. Então, da próxima vez que você vir um navio navegando no mar, lembre-se de que o vermelho não está ali por acaso. Está ali porque funciona, porque protege, porque economiza combustível, porque aumenta a velocidade, porque revela danos e porque depois de séculos continua sendo a melhor resposta que temos contra um inimigo que nunca para de atacar. Inscreva-se para ver mais Titãs do Mar.